E eu gostaria que você recebesse essa palavra com todo amor, que o Espírito Santo que está aqui no mover diferenciado, pudemos todos sentir aqui a presença tão grande dele, e eu creio que ele vai ministrar individualmente a vida de cada um de vocês. Amém? Eu gostaria então que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. E a palavra do Senhor nos diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria falar com vocês e fazer uma pergunta já de início. Quem aqui gostaria de agradar o coração do Senhor? Quem gostaria de ter uma vida que desse prazer a Deus, que Ele olhasse para nós e dissesse: essa é minha filha amada, esse é o meu filho amado. Amém? Acho que todos nós que estamos aqui, né? Quando nós pensamos em oração, nós pensamos em relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é algo que nós temos de mais importante. É para aquilo que nós nascemos. Nós nascemos para nos relacionar com o Senhor. E quando a palavra nos diz orai sem cessar, quer dizer orar em todo o tempo. Quer dizer, se relacione comigo em todo o tempo, porque é esse o desejo do meu coração. Quando nós falamos em oração, nós percebemos o seguinte, que o cristão que ele rompe no sentido da oração, ele tem acessos diferenciados no seu relacionamento com o Senhor. E esse acesso diferenciado é algo de pai para filho, é algo de amigo. Então, quando nós temos essa presença e esse relacionamento íntimo com Deus, nós podemos entender que nós somos amigos de Deus. Que Deus é nosso Pai e nós somos filhos. Você conta seu segredo para qualquer pessoa? Eu também não conto para qualquer pessoa. Eu conto os meus segredos para os meus amigos. E Deus é da mesma forma. Deus vai revelar os seus segredos para quem? Para aqueles que estiverem mais perto dEle, para aqueles que se achegarem a Ele. E é esse o nosso objetivo de vida, se relacionar, ter intimidade com o Pai. É isso que Ele deseja. Em 2 Crônicas 7, 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Queridos, se nós assumirmos essa posição, né, nós somos o povo de Cristo. Nós somos aqueles que precisamos nos humilhar, nos achegar até Ele, nos arrepender, para que Ele ouça a nossa oração. Então, quer dizer, eu posso me achegar a Deus de uma forma incorreta? Não, eu preciso me achegar a Ele com o coração limpo, com um coração perdoador, com um coração que ama, com um coração arrependido, e assim Ele vai ouvir as nossas orações. É dessa forma. Quando nós percebemos que, quando nós falamos em oração, muitas vezes é algo distante. Ah, mas eu não sei nem orar. Ou a forma como eu oro talvez não esteja agradando a Deus. O que mais o Senhor espera de nós é aquela conversa simples de pai para filho, de filho para pai. É isso que Ele deseja. Então, aquilo que sai no teu coração é algo que precisa ser relevante para o Senhor, porque Ele conhece o teu coração, mas Ele quer saber as tuas necessidades, Ele quer conversar com você, Ele deseja saber o que te incomoda, o que te faz mal, Ele precisa saber disso. Ele não sabe? Não, Ele sabe. Mas quando nós oramos, nós mostramos um caráter de dependência do Senhor. O Senhor, Ele sabe tudo aquilo que nós já vamos pedir. Ele já sabe, Ele nos conhece. Mas quando nós oramos e declaramos isso para Ele, Ele diz: essa minha filha, ela está dependendo de mim. Então, aquilo que eu tenho proporcionado para ela, as comportas dos céus, eu já vou abrir, porque ela está clamando por mim. Ela quer se relacionar comigo. E é dessa forma que nós precisamos entender que a oração é algo simples, mas é algo que precisamos ter disciplina.
Muitas vezes nós falamos em avivamento da igreja, avivamento, nós queremos o avivamento, que haja cura, que haja restauração. Mas muitas vezes o avivamento ele começa onde? Dentro de nós, em cada um de nós. Só vai acontecer o avivamento dentro da igreja quando nós individualmente escolhermos nos arrepender dos pecados, nos achegarmos até Deus, viver uma vida de santificação, aí vai ter o avivamento geral da igreja. Nós vamos todos receber algo do Senhor de uma forma especial. Mas às vezes nós esperamos do outro, ou nós esperamos da igreja num geral. Nós não entendemos que o avivamento começa em nós. É o meu momento de oração que vai fazer aquele fogo, e a igreja vai descer o Espírito Santo aqui, através de uma pessoa às vezes. É outra pessoa orando, e outra pessoa orando, e outra pessoa se santificando, e outra pessoa buscando a presença do Senhor, e dizendo, eu me arrependo. Talvez eu esteja sendo até uma pedra de tropeço para alguém, então eu me arrependo dos meus pecados, porque eu sei que isso vai favorecer o corpo de Cristo. Quando nós entendemos que um pecado individual pode prejudicar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, nós entendemos que somos unidos, que nós somos juntos, que nós somos um, como igreja. Então isso é muito importante, essa prática. Fala assim, hoje Deus está reposicionando algumas posturas. Hoje Deus está reposicionando algumas posturas. Algo que talvez ficou escondido lá atrás, que um dia você ouviu falar sobre oração, mas algo que Deus, pelo Espírito Santo, quer ativar hoje na sua vida. É uma chaminha que está apagada lá no seu coração. Mas quando nós entendermos isso, que isso pode acender, a chaminha de cada um pode virar uma chama acesa, e nós buscarmos a presença de uma forma tão intensa, que nós vamos provar de algo sobrenatural do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo o ano da frutificação na nossa igreja. Só que, queridos, não podemos querer ver frutos se não tivermos raízes fortes no Senhor. E uma das raízes fortes que vai sustentar a nossa vida, que vai sustentar essa árvore que vai dar bons frutos, é a oração. Uma dessas raízes é o pilar. Então, através da raiz da oração, através da palavra do Senhor, através desse momento de intimidade, nós vamos dar bons frutos. Mas quando entendemos que às vezes só queremos o fruto, a gente só quer algo pronto. Mas é na raiz que nós vamos entender isso, que vamos ser crentes maduros, crentes que não balançam por qualquer situação, por qualquer circunstância. Isso que nós temos que entender, é a oração que vai nos sustentar em momentos de dificuldade, independente de circunstâncias. É ela que ativa a nossa chama e a nossa fé. Não tem como nós vivermos uma vida longe do Espírito Santo sem oração, não tem como. A oração é um ar, é um combustível, não tem como. A oração faz parte da vida do cristão. Então, nós precisamos entender isso. E isso tudo acontece através da reconciliação. Jesus nos ensina a orar e Ele estabelece o princípio da oração. 2 Coríntios 5, 18 a 20, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa reconciliação que nós temos com o Senhor Jesus é através do nosso arrependimento. Quando nós reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, e nós olhamos todos os dias e nós nos arrependemos profundamente pelos nossos pecados, nós entendemos que nós podemos nos aproximar novamente através dessa reconciliação, e nós precisamos tomar posse. A cruz não foi algo distante.
A cruz é algo que nós temos que olhar todos os dias, aonde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na escola, onde estivermos, em qualquer momento que nós precisemos nos arrepender, nós precisamos olhar para a cruz e trazer à memória o sacrifício que Jesus já fez por nós. E através dessa reconciliação temos acesso livre, conseguimos ter esse relacionamento com Deus. A oração sincera e verdadeira, ela é baseada em 2 pilares. Primeiro pilar é a fé e a humildade. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a humildade, sem esse apoio seguro, nós não podemos nos achegar a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele abomina um coração arrogante, um coração orgulhoso, porque já entra o pecado. E Deus, Ele se agrada de um coração humilde, que dependa dEle, um coração cheio de fé. Se nós formos orar sem fé, é a mesma coisa que nós estivéssemos jogando palavras ao vento. Porque a fé vai ativar a nossa oração. Nós precisamos colocar fé em cima daquilo que nós estamos orando. Nós precisamos saber quem nós somos nas regiões celestiais. Deus nos conhece, nós conhecemos a Deus, mas o inimigo também nos conhece. Ele sabe as nossas limitações, as nossas imperfeições, aquilo que nós podemos, as nossas tentações, aquilo que nós podemos cair em qualquer momento. E quando nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos nos arrepender desses pecados, dessa oferta que muitas vezes o inimigo nos traz como algo muito bom, mas isso afasta do momento de intimidade de Deus. O pecado vai nos afastar. Quando nós entendemos que para construir, muitas vezes, dentro da nossa vida, construir dentro da criação dos nossos filhos um caráter perfeito, muitas vezes o pai tem que dizer o quê? Não. Muitas vezes o pai diz não. Mas não, os pais falam quase do que sim para discipliná-los, para moldar a sua vida. E muitas vezes Deus, através das respostas de oração, também nos fala não. Mas é porque Ele não nos ama? De forma alguma. Nós precisamos entender o não de Deus como um cuidado dEle. O não de Deus, muitas vezes, revela algo que nós precisamos esperar. O não de Deus, muitas vezes, está dizendo, minha filha, nesse momento não vai ser bênção para você. Porque você precisa amadurecer em algumas áreas, você precisa crescer em outras. E nós, mesmo com o não, nós precisamos permanecer firme, continuar orando, porque no tempo certo, se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Quando nós oramos, nós precisamos colocar sobre a tua vontade, não a nossa. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa vontade é limitada. Os nossos desejos são muito pessoais. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor, muitas vezes, Ele olha adiante, mas muitas vezes é diferente a vontade dEle da nossa. Se nós formos fazer oração baseado nas nossas vontades, muitas vezes vamos nos frustrar. Então, nós precisamos dizer, Deus, eu estou aqui, mas faz a tua vontade. Eu coloco diante do Senhor esse pedido, mas cumpre o teu querer. É a tua vontade que vai prevalecer na minha vida. E eu vou aceitar, independente da situação. É assim que nós precisamos nos posicionar. Em Mateus 7,7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bem ao que lhe pedirem. É isso, queridos, é a dependência, é isso que nós precisamos. Muitas vezes pedimos coisas pessoais para nós, por isso não somos atendidos. A oração que é atendida pelo Senhor é a oração que beneficia a todos. Que eu me retiro do centro, mas eu oro em favor das pessoas. É aquilo que o coletivo vai ser beneficiado. Não
tem como não dar certo, porque Deus é assim, Ele ama as pessoas, Ele ama o coletivo. Então, é esse tipo de oração. Porque Deus, muitas vezes, Ele não responde a nossa necessidade. O que Deus responde, então? A nossa fé. Não é a minha necessidade que Deus vai responder. Deus vai responder o nível de fé que eu tenho. É o nível de fé que eu estou aplicando nessa oração. Olha que interessante. Não é aquilo que eu preciso, porque Ele sabe o que eu preciso. Deus sabe tudo o que nós precisamos. Mas, às vezes, Deus quer trabalhar na sua vida a fé. Porque fé é o quê? É ver aquilo que ainda não existe. É você crer em Deus, que Deus pode fazer algo, mas aquilo ainda não está concretizado. É isso que você vai estimular na sua vida. Então, quando você orar, você precisa aplicar fé em tudo aquilo que você for colocar em oração. Muitas vezes, quando negligenciamos a oração, acontecem algumas coisas. A fé já vai ser retirada da nossa vida, porque não tem, são coisas opostas. O meu relacionamento com Deus vai me fazer agregar fé na minha vida. Quanto mais eu converso com Deus, quanto mais eu me relaciono, mais eu tenho fé. Agora, se eu deixo de orar, a fé está longe da minha vida. E uma pessoa sem fé é uma pessoa morta. É um cristão que não sobrevive. Já conversou com pessoas sem fé? São pessoas que murmuram, são pessoas ingratas, são pessoas que só reclamam, elas não veem expectativa naquilo que Deus vai fazer. Mas também essa pessoa é uma pessoa que não está orando. Então, uma pessoa que negligencia a oração, ela perde o amor. As coisas que as pessoas falam já não têm sentido. Elas não têm muita empatia, elas não têm misericórdia por essas pessoas. Porque já não comove o que a outra pessoa está sofrendo. Outra coisa, quando negligenciamos a oração, nós não exercitamos o perdão. Nós deixamos de ter amor. Quando nós deixamos de orar, o perdão fica mais difícil. Mas eu sei que eu precisava perdoar aquela pessoa. Ah, mas deixa ela naquele canto. Ela que fez, foi ela que complicou o negócio, então deixa ela daquele jeito. Gente, não é assim. Uma pessoa que pensa dessa forma é uma pessoa que não está em relacionamento com Deus. Ela não tem intimidade. Porque uma pessoa que ora, o Espírito Santo fala, viu? Aquela pessoa lá, você não foi legal com aquela pessoa. Você não falou direito, você foi arrogante, você foi prepotente. Então, precisa trabalhar isso. Vai lá e pede perdão. O Espírito Santo fala conosco. Mas, quando não oramos, quem vai falar? A nossa carne vai dizer, deixa lá, não perdoa mesmo. Então, olha que complicado que a gente vai ficando numa situação quando deixamos de orar. E a unidade do corpo, como que fica sem oração? Totalmente destruída. Olha o perigo. Individualmente, quando estamos deixando de orar, tem problemas para a nossa vida? Com certeza. Mas tem problema para o corpo? Muito problema para o corpo. Tudo que as pessoas falam, a pessoa se ofende. A pessoa se ofende porque fez isso, a pessoa ofende porque falou aquilo, a pessoa se ofende, não tem mais unidade. O que está faltando, então? Oração. Oração para a pessoa que é tão ofendida, oração para a pessoa que recebe aquela ofensa e não consegue ver como algo que é preciso ser trabalhado. Falta de oração. Queridos, isso é muito, olha que prejudicial para a pessoa, mas também prejudicial para o corpo. E outra coisa que, concluindo essa falta de oração, é a apostasia. A pessoa devagar, ela vai saindo, devagar ela vai se afastando, o isolamento vai acontecendo, ela não acha tão importante vir para a igreja, ela também não acha tão importante assistir online, e nem célula, e eu também não quero nem me relacionar com ninguém, porque está bem bom do meu jeito. Por quê? Porque ela deixou de orar, ela não tem relacionamento nem com o Pai, nem com Deus, que é aquele que conhece ela, que conhece o futuro, que vai dar as revelações daquilo que ela precisa. Você acha que ela vai querer um relacionamento com pessoas? De forma alguma, queridos. Então, é algo assim, pesado, é algo forte, mas nós precisamos tomar cuidado com isso. E para nós ativarmos o sobrenatural na nossa vida, é a oração.
A revelação dos céus, a revelação daquilo que Deus tem para cada um de nós é através da oração, é através da intimidade. Os segredos mais profundos que Deus quer contar para você vai ser através da oração. É lá no secreto, gente, as coisas mais importantes que Deus vai dar direção para o seu futuro. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu melhor amigo que vai apontar a direção para o seu futuro. É o Espírito Santo que vai dizer. E eu falo com todas as letras aqui, porque nós passamos isso na nossa vida. O Espírito Santo, através do momento que nós estávamos orando em casa. E eu falo porque foi algo tão impactante para nós. Deus deu a direção do nosso futuro. O que era para fazer, para onde nós íamos nos mover, que cidade nós íamos. Porque foi uma direção que Ele deu para nós. Porque nós buscamos juntos. E eu creio que Ele continua falando. E é tempo, se fez na minha vida, faz na vida de vocês. Mas precisa ter esse tempo de intimidade. Precisa ter essa consciência de dizer, eu não me movo até que o Senhor fale. E nós já fizemos esse compromisso lá em casa. Até que o Senhor fale, eu não me movo. Para onde que é para ir? É para cá? É para cá. É para cá. É assim, é dessa forma. O nosso futuro vai ser revelado através da oração. Queridos, experimentem isso. Quem está passando por vestibular, adolescentes que não sabem o que vão fazer ainda, direção do Senhor. Às vezes ficam teste vocacional. O Espírito Santo está dentro de vocês. Pergunte para Ele, o que o Senhor deseja me usar na minha vida? É o próprio Espírito Santo que vai convencer vocês. Isso é muito importante. Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É essa a resposta que nós vamos ter do Senhor Jesus. É a paz que excede todo entendimento. Mas antes, o que tem que fazer? Antes, Deus precisa conhecer as nossas petições. Por que andamos ansiosos? Por que andamos preocupados? Se Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, deseja nos falar todas as coisas, deseja aquietar o nosso coração, calma, não é assim. Quantas vezes o Espírito Santo, daquela forma tão amorosa que Ele vem, calma, filha, não é assim como você está pensando. As coisas não são assim como você quer. As coisas não são como você está pensando. Bem diferente. Então, se aquiete. Se acalme. Já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes. Se acalme. Já ouviu, Kelly? Se acalme. Se aquiete. É assim. E Deus vai trabalhando na nossa vida. E é assim que nós precisamos nos mover. Agora, existem algumas atitudes que impedem as nossas orações a serem respondidas. Olha que interessante. É toda oração que vai ser respondida? Não, não vai. Não é toda oração que vai ser respondida. Porque tem algumas coisas que nós precisamos trabalhar em nós. Não porque Deus não pode. Deus pode tudo. Ele pode responder. Mas Ele quer trabalhar algumas coisas em nós antes. Primeira coisa. Desobediência à sua palavra. Quando lemos algo, entendemos, o Espírito Santo já ministrou em nossa vida, mas nós decidimos por livre-arbítrio não fazer aquilo. Deus não vai ouvir as nossas orações. João 9:31 diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então é isso. Precisamos ouvir a voz de Deus, ler a palavra e fazer a sua vontade. Provérbios 28:9 diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha, queridos, isso é muito sério, né? Outra coisa que impede, né, das nossas orações ser respondidas, quando praticamos a injustiça. A injustiça. Isaías 1:15 diz assim, por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda multipliqueis as vossas orações,
Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Porque às vezes nós pensamos que somos cristãos, nós podemos fazer tudo e a gente está ileso de qualquer ato de Deus sobre a nossa vida. Nós somos cristãos, nós cremos no Senhor Jesus, nós dependemos dele para a nossa vida, porém, se formos injustos, as nossas orações não serão ouvidas. Outra coisa que atrapalha muito, o espírito irreconciliável e a falta de perdão. Quando estamos com falta de perdão, gente, nem perca o seu tempinho de ficar com o joelho dobrado. De verdade, não vai ser respondido. Porque Deus não se agrada com um coração rancoroso, com um coração que não perdoa. Nós precisamos entrar na presença de Deus já com o coração arrependido. Nós estamos 100% sempre? Não. Porque todos os dias acontecem coisas, todos os dias nós precisamos perdoar, todos os dias nós precisamos rever coisas na nossa vida. Mas quando formos nos ajoelhar para orar, nós precisamos primeiro ter essa conexão com o Senhor. Deus perdoa. Me perdoa, quero entrar na sua presença com um coração puro. Aí o Senhor vai responder minha oração. Olha o que diz em Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Gente, nem abençoados financeiramente nós não seremos, nem quando vamos apresentar a nossa oferta, se nós tivermos problemas com os irmãos. Então, a falta de perdão é algo muito sério. Precisamos entrar na presença de Deus, trabalhar isso no nosso coração, para que a gente seja, aplicando esses princípios, sejamos abençoados. Colossenses 3:13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também perdoais. Queridos, assim como Cristo nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Nós não temos saída, nós precisamos praticar o perdão. Senão nossas orações não vão ser respondidas. Nós não temos parte com o Senhor quando estamos com falta de perdão. Olha outra coisa aqui para os homens agora. Desentendimento conjugal. 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que sério, agora para os sacerdotes aí, né? Tratar a mulher como vaso mais frágil, honrar a sua esposa, cuidar da sua esposa, proteger a sua esposa. Não ser grosseiro com a sua esposa. Não levantar a voz para a sua esposa. Porque a sua esposa tem um pai, né? A esposa de cada um aqui tem um pai. E Deus protege ela. Então, vocês, como sacerdotes, também devem proteger, amar e cuidar. Amém? Outra coisa que impede as nossas orações, já tinha falado antes, falta de humildade. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós precisamos cuidar com isso, né? Nós precisamos ter equilíbrio em tudo isso. A humildade agrada o coração de Deus, e o orgulho afasta-nos da presença de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado também, para que as nossas orações sejam respondidas. Outra coisa, falta de fé. Tiago 1:6, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Queridos, sem fé não tem como nos achegarmos à presença de Deus, como eu falei. A fé é um requisito para que nós entremos na presença de Deus. Salmos 66, 18, diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quando eu tenho maldade no meu coração, eu preciso primeiro limpar tudo. Senão Deus não vai ouvir a minha oração. E eu queria compartilhar com vocês também rapidamente um exemplo bíblico de um homem de oração que teve suas orações respondidas. E foi de uma forma interessante, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era filho de Acás, começou a reinar com 25 anos e reinou 29 anos. Ele era descendente de Davi, foi pai de Manassés e o nome dele significava a força. Foi um dos melhores reis de Judá. Ele se tornou conhecido porque ele era piedoso, ele era um rei determinado, ele abominou toda a idolatria, ele teve fé, ele teve confiança e obediência a Deus. Mas olha o que aconteceu nessa passagem. Vamos ver. Vou ler para vocês 2 Reis 20, do 1 ao 7. E diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor e disse: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti esta cidade, e ampararei essa cidade por amor a mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha que interessante, nessa oração, o que aconteceu nessa oração? Nessa oração, Ezequias, ele não pediu perdão pelos seus pecados. Olha que interessante. O que ele fez? Ele lembrou a Deus a forma como ele vivia. Ezequias, ele fez uma oração ali e descortinou. Deus, eu fiz isso, eu fui correto, eu fui íntegro. Ele lembrou a Deus tudo aquilo que ele viveu, o estilo de vida que ele tinha. Era com verdade que eu vivi, o meu coração era correto. Aí ele virou o rosto para a parede e ele se arrependeu profundamente. Com essa atitude, né, que ele virou o rosto e se arrependeu e ele chorou, Deus se agradou dessa oração. Mas olha que interessante, aqui ele não se arrependeu, como eu falei, o estilo de vida que ele lembrou a Deus. E Deus curou. E Deus acrescentou 15 anos na vida dele. Agora, a resposta das nossas orações também, ela acontece pelo nosso estilo de vida. Então, viver uma vida de santidade, nós podemos mover o coração de Deus, pelo estilo de vida que nós temos. Então, nós precisamos, queridos, ter uma vida de arrependimento, ter uma vida de intimidade com o Senhor. E isso vai mover o coração dele a todas as nossas orações. A eficácia da oração, ela vem através de uma consagração pessoal, individualmente, de cada um. Uma dedicação, um relacionamento com ele e uma coerência com o estilo de vida. Eu não posso viver um estilo de vida de qualquer forma. E daí eu vou lá me chegar para Deus. Deus, ele é sempre igual, ele não vai mudar. Mas o estilo de vida que eu tenho vai impedir que Deus responda algumas coisas. Porque Deus, ele quer um coração quebrantado, Deus, ele quer um coração que agrada a ele e uma vida correta também. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Em Salmos 56, 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro?
Queridos, Deus está atento a cada movimento da sua vida, a cada oração que você faz, a cada choro no seu secreto, a cada palavra que você fala. As suas lágrimas são recolhidas. E muitas vezes nem sai lágrimas, mas a dor no teu coração, você chora no coração. Você chora por dentro. Você apresenta as suas orações para o Senhor dessa forma. E o Espírito Santo se moveu de uma forma tão intensa hoje aqui, no momento do louvor. E Ele permanece aqui. E Ele vai olhar a sua causa. Pastora Márcia, podia subir? E nós precisamos ter esse entendimento do que o Espírito Santo quer nos revelar nessa noite. Aquilo que Ele precisa trazer à tona. Eu creio que algumas coisas que eu falei aqui, vocês entenderam que talvez não estavam orando da forma correta. Talvez existia algum impedimento para as orações de vocês. Mas hoje o Espírito Santo está aqui. E a sua causa Ele vai atender. Porque você entendeu que precisa de um arrependimento. Queridos, Jesus foi o nosso maior exemplo e maior lição que nós tivemos em questão de oração. Ele foi o nosso exemplo. Em todo o tempo Jesus estava orando. Ele dependia de Deus. Em Marcos 1:35, diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Em todo o tempo, o Senhor Jesus estava orando. Ele precisava de Deus. Ele precisava desse relacionamento. Ele precisava desse contato. Quem somos nós para não precisar dessa intimidade, para não precisar desse relacionamento? A oração moveu Jesus enquanto estava na terra. E a oração precisa nos mover enquanto estamos vivos.